juntos, 1 Coríntios 9, versos 16 a 27. Eu queria a luz aqui em cima, por favor. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tem recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Os irmãos podem sentar. Ontem de manhã nós tivemos um encontro com todos os líderes, auxiliares, líderes, supervisores de células, e depois deste nós tivemos um encontro só com os supervisores, e nessa última reunião surgiu a questão é a seguinte: para eu evangelizar, para eu falar de Jesus, eu preciso sentir um fogo descendo do céu e queimando o meu corpo. Será que eu preciso sentir algo sobrenatural acontecendo comigo para que então eu vá e fale de Cristo? Será que eu preciso de um toque especial para poder sair e falar de Jesus? Um sinal do céu, ó, agora é a sua hora. Será que é assim? Esse trecho, eu creio que pode responder a esta e muitas outras indagações que talvez envolvam a sua vida. O apóstolo disse que se eu evangelizar, eu não tenho de que me orgulhar. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar. Essa expressão, contudo, quando prego o Evangelho, literalmente significa: se eu evangelizo, se eu anuncio as boas novas, se eu falo das boas novas, eu não posso me orgulhar, eu não posso me gloriar, eu não posso contar vantagem porque faço isso. Por duas razões. A primeira é que eu tenho a obrigação de evangelizar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Por que me é imposta esta necessidade? Aquilo que nós pudemos falar hoje: as pessoas estão perdidas, as pessoas estão condenadas à morte, elas estão desorientadas, elas estão enganadas, elas estão confundidas, elas estão sem rumo, elas estão sem direção. Hoje nós vimos no livro de Jonas, o final desse livro termina de uma maneira impressionante,
quando Deus leva Jonas a refletir sobre uma realidade que ele talvez não tivesse atentado até então. O Senhor disse para ele: você tem, contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Qual o significado disso? Pessoas que nunca ouviram falar, que nunca souberam que elas estão sendo enganadas, enroladas, ludibriadas pelo inimigo e por pessoas inescrupulosas, ou por falta de informação, conhecimento, seja o que for. As pessoas estão se perdendo, as pessoas estão indo para o inferno por falta de alguém que lhes fale. Então, por isso que o apóstolo diz: pois me é imposta a necessidade de pregar. Há uma necessidade. Não é se der, quem sabe, as pessoas estão morrendo. A segunda razão, ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. É uma exclamação de pesar, de tristeza, de preocupação. É como se ele dissesse: ai de mim, meu Deus, como é que eu posso ver as pessoas se perdendo, se dando mal, se arrebentando todas, e eu não vou fazer nada? Eu posso me omitir e ficar em paz com isso? E ele disse que nós podemos evangelizar de duas maneiras. A primeira é voluntariamente. Eu vou, eu escolho ir, eu me disponho a ir. Porque se prego de livre vontade, ele disse, então é uma possibilidade. Eu posso pregar por livre vontade, porque eu sinto que devo ir e eu sou movido para ir. Ele disse que nesse caso eu tenho recompensa, porque se prego de livre vontade tem recompensa. Que recompensa é essa? A palavra recompensa pode ser traduzida como salário, como pagamento, como galardão. É algo que Deus vai me dar. Se você perguntar o que é, eu não sei. Mas ontem eu estava falando que uma das coisas que mais me recompensa quando eu falo de Cristo para alguém é o fato de que eu percebo que o Senhor está falando através de mim. Mas eu só percebo isso quando eu abro a minha boca e falo. Então, eu sinto que eu estou falando nele, e por meio dele e através dele. E quando eu sinto que esse poder e essa graça sai da minha vida para aquela pessoa, independentemente dela crer ou não, eu sinto que de mim saiu virtude. E essa experiência de sair virtude é uma das maiores recompensas que eu tenho tido na minha vida. É o gozo de você ver Deus falando. Você sabe que Deus está falando. O camarada pode endurecer, o camarada pode resistir, porque todos nós podemos resistir ao Espírito Santo se quisermos. Se eu for tão obstinado, tão duro de coração, eu posso fazer isso. Mas que Deus vai falar, vai. Que Deus vai usar na sua vida, vai. E você vai sentir que Deus falou. Você sabe que não é você falando. Mas como é que eu sei isso? Quando eu vou e falo. Se eu não for e não falar, eu não vou saber isso. Eu não vou ter essa experiência. Só tem essa experiência quem vai e fala. Só tem essa experiência quem se dispõe a ir e abrir a sua boca.
A pessoa não tem que aceitar Jesus, não tem que crer, você tem que falar. Quer a pessoa aceite ou não, você fala. Há um texto no livro do profeta Ezequiel, está me vindo à mente agora, eu não sei se eu vou achar, mas eu acho que é lá no início, que ele fala que estava enviando o povo. Capítulo 2, verso 3. Ele diz: filho do homem, eu vou enviar aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe assim, diz o soberano Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Não importa se vão ou não ouvir, eu e você temos que falar, e elas vão saber que Deus está falando com elas, através da sua vida, e você vai ter o gozo de ver o Senhor, como que passando por você e chegando até aquela pessoa, e falando com ela, e você vai saber que Deus está falando com essa pessoa. O que ela vai fazer com isso? Isso já aconteceu inúmeras vezes, com pessoas que não deram a mínima para o que eu estava falando, mas ouviram e receberam um recado. O problema depois é delas, mas eu falei, eu tive o gozo, a alegria de passar para elas aquilo que o Senhor me deu para levar a elas. Mas eu posso fazer isso de forma involuntária. Contudo, se prego por obrigação, não tem outro jeito, né? Então eu vou lá e faço. Bom, eu não vou fazer, porque uma outra versão diz, mas se constrangido. Nesse caso, ele diz, eu estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Ele tinha consciência de que Deus tinha dado uma missão para ele. E tinha duas opções, ou ir voluntariamente ou ir porque tinha que ir mesmo. Então, o que é que o impulsionava? Eu tenho uma missão, eu tenho que cumprir essa missão. De um jeito ou de outro você tem que ir. De um jeito ou de outro, eu e você temos que ir e falar. Qual é, pois, a minha recompensa? Já dissemos, é a alegria de evangelizar de graça e não me valer do direito que o Evangelho me dá. Ele disse, apenas essa, que pregando o Evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregar. Uma das coisas mais extraordinárias é você poder apresentar um Evangelho de graça. Enquanto muitos estão mercadejando a palavra de Deus, você pode anunciar, olha, é de graça, não custa nada. A única coisa que você tem que fazer é receber. É uma oferta, é uma dádiva, é um presente. Que é a coisa mais extraordinária? As pessoas não estão habituadas a receber nada de graça, mas você diga, olha, é de graça. E é verdade. E não é enrolação, e não é com segundas intenções, não. O direito que Paulo tinha é o de ser sustentado. Quando Paulo ia e pregava em outros lugares, em outras nações, ele pregava o Evangelho de graça. Ou das duas, uma, ou ele tinha sustento próprio, ou então uma outra igreja estava sustentando ele. As pessoas recebem o Evangelho de graça, se convertem, depois conhecem o Senhor e depois vão contribuir, depois vão dar. Mas isso é como resultado da graça que elas receberam, e é como resultado do entendimento que elas têm, mas o Evangelho não pode ser cobrado. O Evangelho tem que ser dado de graça. Por isso, ele não disse que não queria ser pesado a ninguém, e quem quisesse
participava do seu sustento, e poucas igrejas, diga-se de passagem, participavam do sustento do apóstolo Paulo. Ele diz isso lá aos Filipenses, capítulo 4, versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. E ele diz, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo que tenho, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, ele ia e evangelizava de graça. Eu creio que é uma bênção muito grande. E é bom a gente dizer isso às pessoas quando há oportunidade, embora não se deva nem falar nessas coisas, mas se for necessário, olha, de graça, não custa nada. Para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça e não me valer do direito que o Evangelho dá a quem prega, primeiro, eu preciso me tornar escravo de todos. Paulo diz assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Qual o significado disso? Eu preciso me identificar com as pessoas no seu contexto cultural. Eu creio que esse problema não é muito sério aqui no Brasil, não, a menos que eu me depare com pessoas que tenham, dentro do Brasil mesmo, isso é muito comum também, de certa forma, pessoas que têm hábitos diferentes do meu, que tenham aprendido coisas diferentes ou maneiras de agir, de viver diferente da minha. E não cabe a mim me impor nada a ninguém. Eu estou levando uma mensagem. Eu não quero que elas vistam como eu visto, que elas andem como eu ando, ou façam o que eu faço, como o que eu como. Não tem nada a ver. Eu tenho que me identificar com elas e sentar com elas e ser sensível às necessidades delas e não criar uma barreira porque elas são diferentes ou porque vestem roupas diferentes, gostam de músicas diferentes ou têm hábitos diferentes do meu. Eu tenho que me ajustar a elas e não elas a mim. Então, para ganhar os judeus, Paulo se identificava com os judeus, o que não era nenhuma dificuldade porque ele era judeu. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Isso era muito fácil para ele. Mas para ganhar os que estavam debaixo da lei, Paulo agia como se estivesse debaixo da lei. Paulo não estava mais debaixo da lei. Ele era judeu, mas ele sabia agora que a salvação era pela graça, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele estava com alguém que cria assim, ele agia como se fosse assim. Muitas vezes ele foi a Jerusalém e ele cumpriu todos os ritos do judaísmo para não escandalizar aqueles que ainda não tinham a fé que ele tinha. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Ele explica, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Eu não vou dizer, olha, você não devia fazer isso, olha, isso aí está errado, olha, você é um idólatra, olha, você tem que tirar essas imagens daqui. Ele vai saber que tem que tirar no tempo certo. Se ele aceitar Jesus, se ele receber Jesus, ele vai entender que tem que mudar. Eu lembro de uma irmã aqui na igreja que ela chegou aqui, ela só tinha
mini saias naquela época. E eu posso dizer quem é, porque não faz nenhum, eu não vou dizer não. Mas ela só tinha saias curtas, e ela, quando se converteu, ela falou, eu não tinha dinheiro para comprar saias mais longas, mas eu sabia que não podia continuar usando essas coisas. Ninguém falou nada com ela, e à medida em que ela foi podendo, aos poucos ela foi reformando o guarda-roupa dela, vamos assim dizer, e ela passou a vestir-se de forma adequada. Essas coisas, há certas coisas que têm que ser ensinadas, mas depois que a pessoa tem condição de aprender, e ela mesma vai perceber. Nós temos uma irmãzinha que está aqui, eu não vou citar o nome dela, mas ela sabe que eu estou falando dela. Levou um bocado de tempo para ela tirar as imagens da casa dela, mas teve um dia que ela descobriu que tinha que tirar e ela tirou tudo. E realmente acabou com tudo aquilo. As coisas não são, eu não posso impor certas coisas. À medida que as pessoas vão tendo conhecimento de Deus, e o Espírito de Deus vai encontrando lugar na vida delas, elas vão tomando consciência do que tem que fazer. Para ganhar os que viviam sem lei, Paulo vivia como os que não têm lei, não têm a lei. Ele se referia, no caso, aos gentios que não tinham lei e viviam. Isso não quer dizer que Paulo pecasse e que cometesse todas as coisas, fizesse as mesmas coisas erradas que os gentios que não conheciam a Deus faziam. Mas ele procurava se identificar com eles da melhor forma, estando com eles e vivendo como eles viviam, e não como um judeu cheio de normas e preceitos e conceitos, muitas vezes humanos, que haveria de impedir a proximidade dele dessas pessoas. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a lei do amor, a fim de ganhar os que não têm a lei. Não significa fingir, significa estar junto, significa chegar junto, significa ser sensível para não causar obstáculo. Para ganhar os fracos, Paulo se fez fraco. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Eu creio que isso é a coisa mais fácil, porque eu e você não somos nada fortes. Acho que a coisa mais fácil que a gente tem é de se identificar com os fracos. Ou você se acha forte? Aí o negócio complica. Se você se acha muito superior, ou se acha até um pouquinho superior às pessoas, você vai estar criando uma barreira entre você e elas e você. Agora, se você vai a elas e mostra para elas que você não é melhor do que elas em coisa alguma, e não é mesmo, então elas vão te ouvir, elas vão querer ouvir a mensagem que você tem. Quando o crente leva a mensagem do Evangelho, ele não pode fazer o outro sentir-se inferior a ele de jeito nenhum. Isso cria barreiras. E é necessário que a gente vá humildemente, reconhecendo que um dia estivemos na mesma posição, se não estivermos em posição pior. Em segundo lugar, para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça e não me valer no direito que o Evangelho me dá, em segundo lugar, eu preciso abrir mão da minha liberdade pessoal. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Aqui ele generaliza. Ele procurava se ajustar à necessidade de cada um, para poder identificar-se com cada pessoa de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas necessidades,
e situações que elas estivessem enfrentando, para poder se identificar com elas. Em terceiro lugar, eu preciso fazer tudo isso por causa do Evangelho. Faço tudo isso por causa do Evangelho. O que é por causa do Evangelho? Porque as boas novas têm que ser anunciadas, porque as pessoas estão se perdendo, e eu tenho essas boas novas. Em quarto lugar, eu preciso ser coparticipante do Evangelho. Ele diz para ser coparticipante dele. Paulo era parte do Evangelho que ele pregava. O verso 17 ele diz: por essa razão estou lhes enviando, aliás, no capítulo, em 1 Coríntios 4,17, ele diz: por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Ele diz: o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Aquilo que ele ensinava era aquilo que ele buscava viver. Minha maneira de viver em Cristo. Não era a maneira de viver no Paulo, era a maneira de viver em Cristo, na dependência de Cristo, no poder de Cristo, na graça de Cristo. Isso era de acordo com o que ele também ensinava por toda parte. As pessoas estão atentas à sua maneira de viver e de proceder. E aquilo que você fala tem que ter coerência com o que eles veem na sua vida. Eu já disse aqui 1000 vezes, você não tem que ser perfeito, mas quando você errar, admita o erro, peça perdão, olha, eu errei, não é assim que eu devia ter feito, não é isso que dignifica o meu Deus, não é isso que a Bíblia ensina. Você me perdoa, eu agi errado, eu pequei contra Deus e contra você, me perdoa. Isso é muito humilhante. É o preço que eu e você temos que pagar todas as vezes que erramos. Mas isso vai resgatar o nome do Senhor, vai realmente dar honra a Ele, e as pessoas vão saber que você errou, que Deus é verdadeiro e que o problema está em você, não está em Deus, não está no Evangelho que você prega, está em você, e que você admite que você errou, mas você quer acertar. Em quinto lugar, eu tenho de empenhar-me e dedicar-me ao máximo. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Parece que ele está pensando aqui numa prova de atletismo, dentro de dos Jogos Olímpicos, e onde uma pessoa só ganhava. Então ele diz: se você está nessa corrida, e a corrida consiste em viver a vida cristã, a corrida consiste em dar testemunho da fé cristã, então eu e você temos que correr de modo a alcançar e ganhar essa corrida. Vocês não sabem que de todos os que correm no estágio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio. Então há um desafio na minha vida e na sua vida. Nós precisamos ganhar esse prêmio. Que prêmio? O prêmio de viver, de falar, de testemunhar. Vai trazer sim recompensa para a sua vida, vai trazer gozo ao seu coração, vai trazer a você alegria de viver. Muitas vezes nós vivemos uma vida meio xoxa, meio sem graça. Sua vida pode se revestir de um significado muito especial. Sua vida cristã, seu relacionamento com Deus, quando você começar a falar de Jesus. Quando você abrir a sua boca, porque você vai ver que não é só
Cristo não está só na sua mente, você vai ver Ele na sua vida, você vai ver Ele chegar às outras pessoas, quer para a salvação, quer para a perdição dessas pessoas. Quando eu digo perdição, porque se elas rejeitarem, elas vão ficar perdidas, mas alguém falou para elas. Em sexto lugar, eu tenho que preparar-me com rigor. Todos que competem nos jogos se submetem a treinamento rigoroso. É preciso que eu e você nos submetamos a um treinamento rigoroso. O que seria esse treinamento rigoroso? Ontem nós ouvimos uma mensagem aqui para a liderança, em que foi dito, entre outras coisas, que eu estava com o filho da minha área agora e de repente fugiu aqui. A necessidade de nós estarmos preparados. Me fugiu aqui o que eu queria dizer exatamente. Mas, em outras palavras, eu e você temos que nos preparar. O texto diz: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Isso envolve tempo. Você deve gastar tempo com a palavra. Agora me lembro. O que foi dito é o seguinte: nossa prioridade principal é comunicar o reino de Deus, realizar as obras de Deus, fazer e trabalhar pelo reino de Deus, executar as obras de Deus. Então, a profissão que eu e você temos, elas são apenas um mero detalhe. Se eu sou professor, sim, mas eu estou ali porque eu sou um canal de Deus para levar o Evangelho aos meus alunos, aos outros professores, através da minha vida e através das minhas palavras, ações e atitudes. Se eu sou uma pessoa que trabalha numa repartição pública, eu tenho que ser o melhor funcionário, tenho que lidar bem com as pessoas. Por quê? Porque eu tenho o nome de Jesus, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, Ele está em mim e eu estou ali. Não é para ganhar um din-din, é para ganhar um din-din, sim, eu preciso ganhar um din-din, mas você está ali para comunicar o Evangelho àquelas pessoas, para ser testemunha de Jesus ali naquele lugar. Enfim, nós estamos no mundo para levar essa mensagem, estamos no mundo para fazer a diferença onde nós estivermos, porque tudo isso vai passar, e o que vai permanecer é aquilo que você fizer no contexto do reino. Jesus disse: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E ele disse aos seus discípulos, ao Pai, acerca dos seus discípulos: como o Pai me enviou, como me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E ele disse que pediu que eles fossem guardados. Vamos lá, João capítulo 17. João 17. Versículo 15: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O verso 18 diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nós estamos aqui como enviados de Deus no mundo. Qual é a nossa missão? Dar testemunho de Cristo, marcar a presença de Cristo neste mundo. Quando nós íamos para casa hoje, depois do culto,
nós vimos dois jovens que estavam ali em frente ao UERJ, com uma placa bem grande. Eu não lembro exatamente os dizeres, que eu sou meio voado nessas coisas, estou ficando muito velho mesmo. Mas, você lembra, Bia, que foi que estava na placa? Mas, se não me engano, eu tenho quase certeza. Jesus Cristo, o sempre vitorioso. Algo semelhante a isso. Mas uma placa enorme. E um segurando do lado do outro. Ali entre ali tem duas mãos, né? Uma para ir, outra para voltar. E eles estavam ali. E eu comentei com ela, mas eu não sei nem se ela chegou a ver, mas viu? Viu sim. Então, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para estar com a palavra, tempo para orar, preciso jejuar, às vezes preciso jejuar, preciso ouvir Deus, porque eu não sou cidadão da terra, eu estou aqui por acaso. Não é bem assim, né? Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui com uma missão, melhor dizendo, né? Então, estou aqui com uma missão, com um propósito, mas eu não posso fazer da vida aqui um fim. O meu propósito é o de fazer a vontade de Deus e completar aquilo que Ele me chamou a fazer. Por outro lado, eu preciso fazer o que para mim é muito difícil de fazer. Fazer amizade com as pessoas. Eu sou capaz de viajar com uma pessoa do meu lado 10 horas e não dar uma palavra para essa pessoa. Mas se ela falar alguma coisa comigo, eu falo com ela. Mas se ela não começar a falar, eu digo para Ana Beatriz, olha, eu te ouço o dia inteiro, não tem nenhuma dificuldade de ouvir, mas quanto a mim, está difícil. Mas eu ouço, e ela gosta de falar, e eu gosto de ouvir. Mas embora seja muito difícil, ela sai falando com todo mundo, cumprimenta todo mundo. Quando eu vejo, a pessoa já passou, ela já falou, já cumprimentou. Então nós temos que, eu não sei como, não sei se vai ter jeito não, mas nós temos que procurar fazer amizades e aproximar das pessoas, das suas necessidades, dos seus problemas, das suas aflições, estar com elas nos seus sonhos, nos seus anseios. Em sétimo lugar, eu preciso ter a motivação certa. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O que é que as pessoas estão fazendo, vão fazer exatamente daqui a pouco? Elas estão numa competição e elas esperam erguer uma taça. Essa é a coroa delas, que era chamada de, no tempo do Novo Testamento, era uma coroa de louros. Em Delfos, na cidade de Atenas, era uma coroa de oliveira, e em Corinto era uma coroa de pinheiro. Ou seja, uma coroa que dentro de algum tempo ela vai murchar, e até mesmo aquela taça, quando vier o próximo campeonato, ela teve importância, mas ela não terá mais tanta importância. Mas minha motivação deve ser bem diferente da que tem os que participam dos jogos. Quando se manifestar, Pedro diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Essa aí equivale. A Bíblia diz que nós vamos ter a glória semelhante à do Filho.
E na realidade, eu não sei de você, eu não estou muito preocupado com isso não. E eu não faço nada pensando nisso, mas deve ser muito bom participar da glória do Senhor. Embora isso não me encha os olhos, porque eu costumo dizer que, bom, nós vamos participar de tudo aquilo que Ele tem, que Ele é. Isso vai ser muito bom, estar com Ele para sempre. Mas a glória, eu penso aqui que com os meus botões vai ser sempre dele, porque afinal de contas ela pertence a Ele para sempre. Em oitavo lugar, eu preciso ter alvos bem definidos. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Você tem, quando você está numa luta, você quer atingir o outro. Embora isso não seja saudável do ponto de vista do relacionamento um com o outro, mas numa luta, ou você derruba ou você é derrubado. Então você tem que saber onde você vai dar um murro para a pessoa cair, para a pessoa ser nocauteada, e é isso que está em pauta aqui. Você não vai ficar dando murro no ar. Você não está treinando, você está numa luta e você tem que atingir o ponto certo para funcionar, para que a pessoa seja nocauteada. Então a questão é: quem é que eu quero alcançar? Como pretendo alcançar? Quando? Como? No mínimo você deve estar orando: Senhor, prepara encontros onde eu possa ir ao encontro de alguém que esteja necessitado, alguém que esteja pronto para ouvir a mensagem. Ou então traz essa pessoa a mim, cria situações que vão viabilizar isso. No mínimo nós podemos orar por isso, e nós estamos orando por isso diariamente. E uma vez estabelecido o alvo, eu tenho que correr para alcançar este alvo, lutar para atingir certeiramente o que nós estamos fazendo, orando, jejuando e realmente estando atento às oportunidades que o Senhor vai dar. Em nono lugar, eu preciso de disciplina pessoal, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. É o domínio da carne, do espírito sobre a carne, os pensamentos, a vontade, os planos, os projetos. Todos devem estar subjugados, sob disciplina rigorosa. Eu tenho que dar um bom testemunho, eu tenho que persistir na oração. Eu não posso dar mole, eu não posso deixar a peteca cair de jeito nenhum. Então eu tenho que realmente estar consciente que, se eu deixar a carne prevalecer, ela gosta de sombra e água fresca. Tem gente que diz: mas domingo é o único dia. Eu não acredito nisso não, mas é o único dia que eu tenho para levantar mais tarde. É o dia que eu levanto mais cedo, é domingo. E nos outros dias também não levanto tarde. Se você não tiver disciplina, você não vem à casa de Deus, você não faz o que tem que fazer, o que deve fazer, o que precisa fazer, porque os apelos são enormes. Existe uma multiforme gama de coisas que eu e você podemos fazer sem ser as coisas de Deus. E eu tenho visto cada dia, cada vez mais, o inimigo, que é o comandante do sistema deste mundo, criando situações no mundo inteiro que vão levar as pessoas a terem cada vez menos tempo para Deus. As pessoas estão cada vez mais ocupadas, cada vez mais cheias de atividades, e não são as atividades da igreja que consomem as pessoas, são as coisas lá de fora, são os problemas lá de fora. É claro que a gente tem problemas aqui, muitas vezes temos, mas os mais sérios não são aqui. Não é porque você está fazendo a obra, é porque você está muito envolvido com N coisas que tiram a sua paz, que causam a você aborrecimento, preocupação, ansiedade. É verdade ou não é? Você sabe que é verdade.
Em 10º lugar, o Evangelho deve ter a sua correspondência em mim. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É uma disciplina sobre a minha vida, para que eu viva aquilo que eu prego, para que eu não venha a ser desqualificado para falar daquilo que Deus me chamou a falar. Eu continuo batendo na mesma tecla: se você errar, peça perdão. Não use isso como desculpa para não falar. Ah, eu erro, peça perdão. Vai ter um dia que você vai se mancar, vai cansar de pedir perdão, pelo menos naquela área, e vai pedir: Deus, sem misericórdia, porque eu não aguento mais. Mas Deus vai ser glorificado cada vez que você pedir perdão. Conclusão: é por isso que o apóstolo diz: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Que todos nós tenhamos esta visão, este entendimento e caminhemos nessa direção. Olha, se você falar com Deus: eu quero pregar o Evangelho. Quando eu falo de pregar o Evangelho, não estou dizendo que você vai abrir a Bíblia: olha, eu vou ter uma mensagem para você, você vai pregar um sermão para ele. Não é por aí. Viva esse Evangelho, fale dele com naturalidade, peça a Deus para usar você, para encher você do Espírito, e você vai ser usado. E Deus vai se valer da sua vida, das suas palavras, ações e atitudes. Você vai fazer diferença onde você está. Você pode dizer amém? Amém. Então, que todos tenhamos essa mesma visão. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém?